Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Imagine chegar em casa, no dia do seu aniversário, e encontrar todas as suas coisas jogadas na rua. Foi isso que meus pais fizeram comigo aos 25 anos. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas anos depois, quando finalmente consegui comprar minha própria casa, eles apareceram exigindo que eu dividisse com eles. Esta é a história de como transformei a pior noite da minha vida no começo da minha verdadeira liberdade. Meus pais disseram que precisavam do meu quarto para o escritório da minha irmã e me expulsaram. Anos depois, falidos, disseram que minha casa é patrimônio da família e ameaçaram processo. Meu nome é Sofia Martins. E o dia em que minha vida realmente começou foi quando meus pais me jogaram para fora de casa, como se eu fosse lixo. Eu tinha acabado de completar 25 anos, e tudo o que eu esperava era um jantar simples, talvez um bolo barato da padaria, e a chance de dormir na minha própria cama depois de um turno duplo no supermercado. Em vez disso, quando cheguei em casa naquela noite, encontrei minhas roupas, meus livros, minha mochila velha e algumas caixas de papelão empilhadas na varanda, como se fossem entulho esperando o caminhão de lixo passar. Minha mãe estava parada na porta, os braços cruzados, o rosto duro como pedra. Meu pai estava atrás dela, olhando para o chão, como sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. E minha irmã mais nova, Marina, estava sentada na escada, mexendo no celular, sem nem levantar os olhos. Você já tem 25 anos, Sofia, minha mãe disse, como se estivesse anunciando o clima. Isso já durou tempo demais. A gente precisa do seu quarto. A Marina vai começar a faculdade online e precisa de um espaço adequado para estudar. Eu fiquei ali parada, segurando a bolsa, tentando processar o que estava acontecendo. Vocês estão me expulsando. No meu aniversário. Minha mãe revirou os olhos. Não seja dramática. A gente te criou, te alimentou, te deu um teto. Já fizemos nossa parte. Você tem um emprego. Vai se virar. Meu pai finalmente olhou para mim, mas só por um segundo. É para o seu próprio bem, Sofia. Você precisa aprender a ser independente. Isso vai te fortalecer. Marina soltou uma risadinha, sem tirar os olhos do telefone. Todo mundo que eu conheço já saiu de casa há anos. Você deveria estar agradecendo por eles terem aguentado você por tanto tempo. Eu queria gritar. Queria jogar na cara deles que eu era a única que pagava a conta de internet, que a Marina usava todos os dias, que metade das contas de luz nos últimos 2 anos tinham sido pagas com o meu salário, que eu tinha desistido de estudar para ajudar em casa, quando meu pai perdeu o emprego 3 anos atrás. Mas eu sabia como ia terminar. Minha mãe ia chorar e me chamar de ingrata. Meu pai ia recuar para o silêncio. Marina ia filmar tudo e postar em algum lugar para ganhar atenção. E no final, eu ainda estaria do lado de fora, só que com a garganta doendo de tanto gritar. Então, eu não gritei. Eu simplesmente perguntei, com a voz mais calma que consegui: para onde vocês acham que eu devo ir? Minha mãe deu de ombros. Você é adulta. Fica com alguma amiga. Procura algum lugar barato. Só não espere voltar aqui. A gente já decidiu. Seu quarto vai virar o escritório da Marina. Escritório. Como se eu nunca tivesse existido ali. Eu não discuti. Não implorei. Apenas peguei a primeira caixa. Levei até meu carro velho. E continuei indo e voltando, até que tudo estivesse dentro do porta-malas e no banco de trás. Ninguém me ajudou. Ninguém disse nada além de: não esquece de devolver a chave. Quando terminei, olhei para a casa uma última vez. As luzes estavam acesas na sala. Dava para ver minha mãe sentada no sofá, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido.
Meu pai tinha desaparecido para algum canto da casa. Marina ainda estava na varanda, agora rindo de alguma coisa no celular. Entrei no carro, fechei a porta e dirigi. Não tinha destino, só sabia que precisava me afastar daquele lugar antes que eu desmoronasse completamente. Dirigi por quase 1 hora, até encontrar um motel barato na estrada. O tipo de lugar onde metade das lâmpadas do letreiro estavam queimadas e o estacionamento tinha mais buracos do que asfalto. O quarto cheirava a mofo e produtos de limpeza baratos, mas tinha uma cama, um banheiro e uma porta que eu podia trancar. Sentei na beirada da cama, tirei o celular do bolso e olhei para a conta bancária. O número era pequeno, assustadoramente pequeno. Eu tinha economizado um pouco, mas a maior parte do meu salário sempre tinha ido para ajudar em casa, para as contas que meus pais esqueciam de pagar, para as coisas que Marina precisava para na escola. Por um momento, considerei ligar para minha mãe, pedir desculpas por... Por quê? Exatamente. Por existir, por ocupar espaço, por não ter saído sozinha antes que eles me empurrassem. Mas então, lembrei da expressão no rosto dela, quando disse que meu quarto ia virar escritório. Lembrei de como ela nem piscou ao me expulsar no meu aniversário. Lembrei que eu não tinha feito nada de errado, exceto confiar que família significava algo mais do que conveniência. Deitei naquela cama estranha, olhando para o teto manchado, e fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca mais ia implorar para voltar a um lugar que me tratou como peso morto. Se eles realmente queriam que eu fosse embora, então eu ia embora de verdade. E um dia, talvez, eles se arrependessem de ter me empurrado para fora. Acordei no dia seguinte com o pescoço doendo, a cabeça latejando e uma sensação de vazio no estômago, que não tinha nada a ver com fome. Peguei meu celular esperando, sei lá, uma mensagem. Onde você está? Ou a gente exagerou ontem, mas não tinha nada. Apenas a lembrança automática do calendário. Parabéns, Sofia! 25 anos! Parecia uma piada de mau gosto. Levantei, tomei um banho frio, porque a água quente do motel não funcionava. Vesti meu uniforme do supermercado e fui trabalhar como se minha vida inteira não tivesse desmoronado na noite anterior. O que mais eu podia fazer? Eu precisava do dinheiro. Eu não tinha mais nada. Durante o turno, sorri para os clientes, passei produtos no caixa, embalei compras e fingi que estava tudo bem. Por dentro, minha cabeça gritava: "Você não tem onde dormir hoje à noite!" Mas ninguém na fila percebeu. Ninguém nunca percebe. No intervalo, procurei quartos para alugar no celular. A maioria dos anúncios parecia cilada. Quarto aconchegante significava um cubículo sem janela. Localização privilegiada queria dizer perto de uma linha de trem barulhenta. E os preços? Os preços eram absurdos, mas eu não podia ficar no motel. Cada noite ali consumia dinheiro que eu não tinha. Então, no final do dia, fui visitar um apartamento minúsculo em um prédio velho no centro. O proprietário mal olhou para mim, apenas pediu o depósito e o primeiro mês adiantado. Assinei o contrato com a mão tremendo, sem saber como ia pagar o segundo mês. As primeiras semanas foram um inferno. Eu continuei no supermercado, mas o salário mal cobria o aluguel. Então, arrumei um segundo emprego em uma lanchonete, fazendo turnos da noite. Minha rotina virou um ciclo mecânico. Acordar antes do sol nascer, trabalhar no supermercado das 7 às 4, comer alguma coisa no carro, começar na lanchonete às 5, sair à meia-noite, voltar para casa, dormir algumas horas e recomeçar. Não havia tempo para pensar nos meus pais. Não havia espaço para sentir raiva ou tristeza. Só havia cansaço. Uma noite, no supermercado, uma cliente passou pelo meu caixa.
Eu a reconheci imediatamente. Ela era uma frequentadora assídua, sempre com uma bolsa de laptop e fone de ouvido Bluetooth, falando sobre prazos, investidores e reuniões importantes. Eu não sabia exatamente o que ela fazia, mas parecia algo significativo. Naquela noite, ela estava distraída, checando e-mails, enquanto eu registrava suas compras. Quando a sacola dela rasgou, eu instintivamente ajudei a reorganizar tudo. Coloquei os itens pesados em sacos duplos e fiz uma piada boba sobre fita adesiva ser a cola universal da vida adulta. Ela riu de verdade e olhou para minha etiqueta de nome. Você é a moça que sempre conserta os caixas de autoatendimento, né? Dei de ombros, meio sem graça. Eu só reinicio o sistema. Nada demais. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Há quanto tempo você trabalha aqui? Antes que eu pudesse me controlar. A história toda saiu. Resumida, mas saiu. Meus pais me expulsaram. Estou me virando. 2 empregos. Um apartamento minúsculo. Nenhum plano além de sobreviver. Em vez de fazer aquela cara de pena que eu odiava, ela apenas me observou por um momento e disse: Sabe, minha startup está sempre procurando pessoas que sabem resolver problemas e que aparecem quando precisam. Você já pensou em trabalhar com tecnologia? Ri, porque a ideia parecia absurda. Eu nem terminei a faculdade. E tecnologia não é bem a minha área. Ela me contou sobre bootcamps de programação, como muitas pessoas mudavam de carreira sem diploma, e como a internet estava cheia de recursos gratuitos. Então, fez algo surpreendente. Escreveu o e-mail dela no verso do recibo e disse: Se você estiver falando sério sobre mudar de vida, me manda uma mensagem. Não posso prometer nada, mas posso te apontar a direção certa. Naquela noite, depois do turno na lanchonete, sentei no meu apartamento minúsculo, com o laptop aberto, procurando tudo o que ela tinha mencionado. Cursos gratuitos, tutoriais, bootcamps em São Paulo. As palavras na tela pareciam estar em outro idioma, mas uma coisa ficou clara: eu já tinha perdido tudo uma vez. Qual era o pior que poderia acontecer se eu tentasse e falhasse de novo? Nos meses seguintes, comecei a encaixar o estudo. Nos poucos minutos livres que eu tinha, assistia a aulas de JavaScript no intervalo do almoço. Imprimia folhas de resumo e colava na parede do meu quarto. Entrei em grupos online onde pessoas faziam e respondiam perguntas que eu nem entendia direito, mas aos poucos, as coisas começaram a fazer sentido. Tarde da noite, depois de completar um exercício prático, tive coragem de enviar um e-mail para aquela cliente. Disse que estava falando sério. Anexei capturas de tela dos pequenos sites que eu tinha construído, seguindo tutoriais, copiando linha por linha e depois modificando. Ela respondeu, não com uma oferta de emprego, mas com algo melhor. Um link para um bootcamp de programação intensivo que ela recomendava, com uma nota dizendo: se você conseguir entrar nisso e se comprometer, eu falo com minha equipe sobre um estágio. Eu me inscrevi, achando que era tiro no escuro. De alguma forma, consegui entrar. Minha rotina ficou insana. Supermercado de manhã. Menos turnos na lanchonete porque eu precisava estudar. Aulas do bootcamp, à noite e nos fins de semana. Sobrevivi de miojo, café preto e as refeições gratuitas ocasionais quando a lanchonete errava algum pedido. Meus amigos pararam de me convidar para sair, porque a resposta era sempre: não posso, preciso trabalhar, ou preciso estudar. Houve noites em que eu olhei para mensagens de erro no código, até meus olhos arderem, querendo desistir. Mas toda vez que pensei em parar, lembrei daquela pilha das minhas coisas na varanda. Ouvi minha mãe dizendo: você vai nos agradecer um dia. E decidi que se eu algum dia fosse agradecer a eles por alguma coisa, seria por terem me subestimado tanto. Cerca de 1 ano e meio depois,
Terminei o bootcamp. Não era uma programadora brilhante, mas conseguia fazer as coisas funcionarem. A cliente, que agora eu chamava pelo nome, Laura Andrade, marcou uma entrevista na empresa dela. Pela primeira vez na vida, sentei em uma sala de reunião, usando roupas que não eram uniforme. Falei sobre resolução de problemas, com clientes irritados no supermercado, trabalho em equipe, na lanchonete durante correria, e sobre persistência ao equilibrar tudo isso, enquanto aprendia algo completamente novo. Eles me contrataram como desenvolvedora júnior. O salário era mais do que meus 2 empregos anteriores juntos. Havia um caminho claro para crescimento. Quando o e-mail da oferta chegou, fiquei parada no meio do meu apartamento, minúsculo, apenas olhando para a tela. A garota que tinha dormido em um motel barato no dia do aniversário agora estava sendo contratada por uma empresa de tecnologia em São Paulo. Eu não chorei, não liguei para meus pais. Apenas sussurrei para mim mesma. Vocês me expulsaram para dar espaço para a Marina e o futuro dela. Vocês queriam que eu sumisse. Tudo o que vocês fizeram foi me dar espaço para construir o meu próprio futuro. Quando comecei na empresa como desenvolvedora júnior, me senti como uma impostora na minha própria vida. O escritório ficava no centro de São Paulo, todo de vidro e com café expresso de graça. O tipo de lugar que eu costumava achar que só existia em filmes americanos. Nos primeiros meses, eu esperava que alguém chegasse, tocasse meu ombro e dissesse que tinham cometido um erro, que eu deveria estar de volta ao supermercado, perguntando se o cliente queria a sacola de plástico ou de papel. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, eu continuei aparecendo. Fazia perguntas que achava bobas. Ficava até tarde para corrigir bugs. Observava como os desenvolvedores seniores resolviam problemas e copiava seus métodos. Anotava tudo. Laura nunca me tratou como um caso de caridade. Ela me dava tarefas reais e feedback real. Às vezes duro o suficiente para doer, mas sempre seguido de: você pode fazer melhor que isso, e eu sei que você consegue. Aos poucos, meu código quebrava menos. Minha confiança crescia mais. Nos lugares certos. Quase 2 anos se passaram assim. Fui promovida de júnior para plena. Recebi meu primeiro aumento. Depois outro. Pela primeira vez na vida, minha conta bancária não era uma fonte constante de ansiedade. Continuei naquele apartamento minúsculo por mais tempo do que era necessário. Parte de mim tinha medo de que a sorte acabasse. Parte de mim estava acostumada a me comprimir em espaços pequenos, como se não merecesse ocupar mais do que o mínimo. Mas um dia, chegou um aviso de aumento no aluguel, que fez meus olhos arregalarem. Sentei à mesinha da cozinha, com uma planilha aberta, calculando renda e despesas. E algo louco começou a tomar forma na minha cabeça. E se, em vez de pagar mais por aquele cubículo, eu investisse o dinheiro em algo que realmente fosse meu? A ideia de ter algo maior que um sofá de segunda mão parecia absurda, mas eu não conseguia tirá-la da cabeça. Comecei a ouvir podcasts sobre finanças pessoais no trajeto para o trabalho. Aprendi o que era score de crédito, como funcionava uma entrada, o que significava taxa de juros em termos práticos, e não apenas em jargão adulto assustador. Fui verificar minhas contas online e percebi algo ridículo. Entre meu salário, alguns trabalhos freelance que eu fazia nas horas vagas, e o fato de que eu tinha passado anos com tanto medo de gastar, que mal comprava roupa nova, eu tinha dinheiro economizado. Não era dinheiro de gente rica, mas era o suficiente para começar uma conversa séria. Falei com um gerente de banco sobre opções de financiamento, pré-aprovação e taxas. Parecia que ele estava falando outro idioma, mas continuei fazendo perguntas, até que os números fizessem sentido. Você está em uma situação muito melhor do que a maioria das pessoas da sua idade.
ele disse. Lembrei dos meus pais, me dizendo que eu era um peso, que nunca ia crescer, a menos que eles me empurrassem para fora. Não falei isso em voz alta, mas parte de mim queria emoldurar aquele e-mail de pré-aprovação e pendurar na porta da casa deles. Passei os finais de semana visitando imóveis. Alguns estavam completamente fora da minha realidade, com famílias artificiais sorridentes nos panfletos. Alguns eram deprimentes e mal cuidados, parecidos demais com o lugar de onde eu tinha começado. Então entrei em uma casa pequena, de 2 andares, em um bairro tranquilo na Zona Oeste. Não era o tipo de lugar que sai em revista, mas era sólida. Linhas limpas, um jardim pequeno e uma varanda no quarto principal. A luz do sol entrava pela janela da sala, de um jeito perfeito, capturando os grãos de poeira no ar, como se fossem glitter. A cozinha era aberta, com espaço suficiente no balcão para cozinhar comida de verdade, em vez de só esquentar marmita no micro-ondas. No andar de cima, tinha um quarto extra que poderia ser escritório, quarto de hóspedes, ou talvez um lugar onde eu pudesse criar algo completamente novo. Fiquei ali parada, ouvindo o silêncio, e pela primeira vez desde que saí da casa dos meus pais, senti o que poderia ser ter um lar quando ele não pertencia a alguém que podia me jogar fora a qualquer momento. Fiz uma oferta. A negociação pareceu um jogo para o qual eu não tinha estudado as regras, mas minha corretora me guiou por cada etapa. Quando recebi a ligação dizendo que minha oferta tinha sido aceita, eu estava sentada na minha mesa no trabalho, olhando para um relatório de bugs. Tive que ir para a escada de emergência para recuperar o fôlego. A garota que uma vez juntou moedas para pagar um quarto de motel estava prestes a assinar papéis, colocando seu nome em uma escritura de imóvel. No dia da assinatura, sentei em um escritório sem graça, assinando pilha após pilha de documentos. Cada vez que a caneta tocava o papel, eu lembrava de uma versão diferente de mim mesma. A menina que escondia comida no quarto, a funcionária do supermercado, com os pés doendo, a jovem empacotando suas coisas em caixas, enquanto a família assistia da varanda. Cada assinatura parecia uma linha separando meu passado do meu presente. Quando terminou, a mulher do outro lado da mesa deslizou o documento final e disse: "Parabéns, proprietária." Entrar na casa com minhas próprias chaves parecia irreal. Ainda não havia móveis, apenas cômodos vazios e paredes nuas que cheiravam a tinta fresca e possibilidades. Naquela noite, deitei no chão da sala, com um travesseiro e um cobertor, olhando para o teto, ouvindo o zumbido da cidade lá fora e o silêncio profundo lá dentro. Ninguém podia entrar e me dizer que eu estava ocupando espaço demais. Ninguém podia decidir que meu quarto era necessário para outra pessoa. Este lugar tinha meu nome nele. Nos meses seguintes, construí uma vida dentro daquelas paredes. Comprei um sofá, que não veio da calçada. Montei uma mesa de trabalho adequada, com um monitor de verdade no quarto extra, e chamei aquilo de meu escritório. Convidei alguns colegas do trabalho. Cozinhei para eles. Ri alto demais. E ninguém reclamou do barulho. Em noites claras, eu ficava na varanda pequena, com uma caneca de chá, olhando para o bairro e pensando na jornada, desde aquele motel na estrada até aqui. Comecei a postar partes da minha história online, não para desabafar sobre meus pais, mas para falar sobre ser expulsada, chegar ao fundo do poço e lutar para voltar. As pessoas começaram a responder. Estranhos me mandavam mensagens, dizendo que se sentiram vistos, que suas famílias os tinham expulsado de maneiras diferentes. Pela primeira vez, minha dor parecia útil para alguém, além de mim mesma. Achei que a história terminaria ali. Fui expulsa no meu aniversário. Lutei para subir e comprei uma casa. Era um arco bonito e completo,
Mas a vida não é um filme. E aparentemente, meus pais não gostaram de ficar de fora do final. Foi um domingo de tarde tranquilo. Eu estava aguardando compras e cantarolando quando a campainha tocou. Não pensei muito nisso. Talvez um pacote ou um vizinho. Limpei as mãos em um pano. Fui até a porta e olhei pela câmera por hábito. Quando vi quem estava na minha varanda, meu estômago caiu. Minha mãe, meu pai e Marina. Todos os três parados na entrada da casa, que eu tinha construído sem eles. Por um momento, achei que a câmera estava com defeito. Mas não. Eram eles mesmos. Minha mãe na frente, com o cabelo mais grisalho e mais maquiagem. Meu pai curvado atrás dela. Marina de lado, mexendo no celular. Eu poderia ter fingido que não estava em casa. Mas eu já tinha me escondido o suficiente em lugares pelos quais eu pagava. Abri a porta. Minha mãe me olhou de cima a baixo, antes de olhar para dentro da casa. Sofia, você está diferente, ela disse, os olhos já escaneando meus móveis. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei. Meu pai tentou um tom suave. Podemos entrar por um minuto? É importante. Contra meu melhor julgamento, dei um passo para trás. Eles entraram como se fossem donos do ar. Minha mãe passou os dedos pelo sofá. Isso aqui é bonito. Muito melhor que aquele apartamento minúsculo que você tinha. Marina olhou ao redor, impressionada apesar de si mesma. Nossa, Sofia, você realmente conseguiu uma casa inteira. Fiquei perto da ilha da cozinha. Por que vocês estão aqui? Perguntei de novo. Meu pai suspirou. As coisas têm estado difíceis. Eu perdi meu emprego de novo. A hipoteca está nos matando. Podemos perder a casa. Minha mãe cortou. O banco não liga há quanto tempo a gente mora lá. Eles só querem dinheiro. Aí a gente soube que você comprou uma casa. Isso muda tudo. Senti um lampejo de pena, mas ele se apagou rápido. Sinto muito que as coisas estejam difíceis, eu disse. Mas o que isso tem a ver com a minha casa? Minha mãe me deu aquele olhar que sugeria que eu estava sendo burra. Isso não é só a sua casa, Sofia, ela disse. Isso é um patrimônio da família. A frase caiu como uma pedra. Como é? Respondi. Ela gesticulou para as paredes. A gente te criou. Te deu teto, comida, roupa. A gente te incentivou a ser independente. Se a gente não tivesse te empurrado para fora, você ainda estaria presa naquele supermercado sem futuro. Foi nosso amor firme que moldou quem você é hoje. Então, obviamente, o que você tem agora deve beneficiar a família toda. Meu pai acenou com a cabeça. A gente não está pedindo muito. Só precisamos ficar aqui por um tempo. Sua mãe e eu. Podemos pegar um quarto. A Marina outro. Você ainda tem aquele escritório. Né? Você não precisa de um cômodo inteiro só para uma mesa. Talvez a gente até coloque nossos nomes no papel, para que o banco reconheça como propriedade compartilhada. Continuou meu pai. Vai beneficiar todo mundo. E quando a gente vender a casa velha, se sobrar alguma coisa depois das dívidas, a gente divide com você. É justo. Eu quase ri. Quase. Vocês me expulsaram porque disseram que não tinha espaço. Eu os lembrei. Vocês precisavam do meu quarto para o escritório da Marina. Agora a minha casa é a solução para todos os problemas de vocês. Minha mãe acenou a mão, irritada. Foi para o seu bem. Se a gente não tivesse te empurrado, você nunca teria saído. Você deveria estar agradecendo. Nosso investimento está valendo a pena agora. Patrimônio da família. Marina entrou na conversa. A mamãe estava certa. Você subiu na vida. Todo mundo que eu conheço já saiu de casa há anos. Você tem quartos sobrando. Por que você está sendo tão egoísta? Ali estava. A velha palavra. Egoísta. Não é egoísmo viver na casa pela qual eu trabalhei e paguei. Eu disse. Vocês não assinaram nada. Vocês não estão na escritura. Isso é meu. Os olhos da minha mãe ficaram duros.
Você não teria esse emprego sem a gente. A gente fez sacrifícios. A gente sofreu. A gente te empurrou. Você nos deve uma assinatura. E seus pais não ficam na rua. Você prefere nos ver sem teto. Enquanto você fica aqui sozinha. Culpa costumava funcionar comigo. Agora só me deixava cansada. Vocês fizeram a escolha de vocês. Eu disse. Eu fiz a minha. Não vou arriscar minha casa, nem meu futuro, para fingir que isso é um projeto em conjunto. Marina bufou. O dinheiro subiu à sua cabeça. Balancei a cabeça. Não foi o dinheiro que mudou. Foi ser tratada como lixo no meu aniversário. O dinheiro só significa que vocês não podem fazer isso de novo. A voz da minha mãe ficou baixa, perigosa. Se você não ajudar a gente, vamos tomar medidas legais. Somos seus pais. A gente tem direitos. Qualquer juiz vai ver isso como patrimônio familiar que você está acumulando. Por um breve momento, o velho medo voltou. Então lembrei de qual nome estava em todas as páginas importantes. Liguem para qualquer advogado que quiserem. Eu disse. Vocês não estão se mudando para cá. Vocês não vão tocar na minha casa. E precisam sair agora. Meu pai tentou uma última vez. Sofia, por favor. Somos sua família. Vocês eram. Respondi. Abri a porta bem. A luz fria da tarde entrou. Minha mãe deu uma risada dura e passou por mim. Meu pai seguiu, olhando para o chão. Marina passou e disse: Você vai se arrepender disso. Fechei a porta e girei a tranca. Minhas mãos tremiam, mas por baixo da adrenalina havia uma calma firme. Eles tinham entrado na minha casa, confiantes de que a palavra patrimônio familiar seria suficiente para me assustar e me fazer desistir de tudo pelo qual eu tinha trabalhado. Eles ainda achavam que eu era a garota cuja vida estava em caixas na varanda deles. Não sabiam que desta vez eu não era a pessoa que tinha que ter medo. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei ali parada, com as costas contra ela, respirando pesado, ouvindo a ameaça deles ecoar na minha cabeça. Medidas legais, patrimônio familiar, direitos dos pais. A velha Sofia teria entrado em pânico, teria passado a madrugada no Google, procurando leis obscuras, imaginando os piores cenários possíveis. Mas a versão de mim que tinha assinado uma hipoteca e corrigido o código até 2 da manhã sabia melhor do que deixar o pânico ser a única estratégia. Então, fiz o que sempre faço quando me sinto fora do meu elemento. Liguei para alguém que sabia exatamente do que estava falando. Neste caso, esse alguém era Bruno Castro, um cara que conheci anos atrás através de um amigo de um amigo. Ele tinha ido da faculdade de Direito direto para a Advocacia Civil, ajudando pessoas com problemas de inquilinos e questões financeiras. Nos reencontramos em São Paulo, quando descobri que ele estava praticando na cidade. Não éramos melhores amigos, mas confiávamos um no outro o suficiente para trocar histórias sobre proprietários desonestos e empregadores abusivos. Mandei uma mensagem. Ei, acho que meus pais vão fazer algo insano com a minha casa. Você tem tempo para conversar? Ele ligou em menos de 1 hora. Contei tudo, desde ser expulsa no meu aniversário, até a visita na minha sala. E minha mãe soltando as palavras patrimônio familiar, como uma bomba. Quando terminei, ouvi um longo silêncio do outro lado da linha. Ok, ele finalmente disse. Primeiro, respira. Eles não estão na escritura, certo? Certo, respondi. Comprei esta casa anos depois de eles me expulsarem. Eles não ajudaram com nada. Está no meu nome, só no meu. Então, tecnicamente, eles não têm nenhuma reivindicação de propriedade, só porque compartilham DNA. Ele disse. Eles podem argumentar o dia todo sobre o que é justo ou familiar, mas no tribunal, papel vence viagem de culpa. Mas o fato de terem ameaçado ação legal
e estarem tentando te intimidar a incluí-los na escritura. É bem suspeito. E a forma como te expulsaram antes não é uma boa aparência para eles. Senti um nó de tensão se soltar no meu peito. Então eles não podem realmente me forçar a dar nada a eles? Nenhum juiz vai instantaneamente transformar sua propriedade privada em patrimônio familiar compartilhado só porque sua mãe acha que merece um pedaço. Ele disse, mas tem outra coisa que devemos considerar. Você mencionou que quando morava lá, você os ajudava com papelada e contas. Certo? Sim, respondi devagar. Eu era a única pessoa que conseguia navegar por formulários online sem gritar com um computador. Por quê? Porque as pessoas que se sentem no direito à sua casa anos depois são frequentemente as mesmas pessoas que se sentiram no direito ao seu conhecimento na época. Ele disse, antes de fazermos qualquer outra coisa, eu quero que você pegue seu relatório de crédito completo. Não a versão de aplicativo bonitinho e grátis, mas o real. Precisamos ter certeza de que eles não estão usando você para se sustentar financeiramente. A ideia fez meu estômago cair. Lembrei de estar sentada naquela mesa de cozinha, anos atrás, preenchendo linhas em formulários de cartão de crédito, enquanto minha mãe me apressava. Só assina aqui, Sofia. É para a família. Eu estava cansada demais e confiante demais para fazer perguntas. Agora via essas memórias sob uma luz diferente. Naquela noite, sentei na minha mesa no escritório, que eles queriam reivindicar. Entrei nos 3 principais birôs de crédito e solicitei meus relatórios completos. Quando finalmente carregaram, senti como se estivesse espiando a vida de outra pessoa. Havia contas que eu reconhecia. Minha dívida estudantil, dos 2 semestres de faculdade, que fiz antes de desistir. Meu próprio cartão de crédito, o financiamento do carro. E então, havia contas que eu nunca tinha visto antes. Cartões de loja que nunca usei. Uma linha de crédito aberta no ano em que fui expulsa. Alguns pequenos empréstimos pessoais em meu nome, vinculados a um endereço que eu costumava dividir com meus pais. Meu peito ficou gelado. Liguei de volta para Bruno e disse o que estava vendo. Isso, ele disse calmamente, é roubo de identidade. Na melhor das hipóteses, uso ilegal. Na pior, fraude descarada. E se seus pais abriram essas contas em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento, vamos precisar fazer mais do que mandar um e-mail rude. Nas semanas seguintes, minha vida se tornou uma mistura estranha de rotina e irrealidade. Durante o dia, ia ao trabalho, escrevia código, participava de reuniões sobre roteiros de produtos e brincava com colegas na copa. À noite, sentava na minha mesa de jantar, com Bruno no viva voz, reunindo documentos, destacando datas, cruzando endereços e montando a trilha de papel de como meus pais, silenciosamente, transformaram meu nome em uma rede de segurança, enquanto me chamavam de peso na minha cara. Bruno me ajudou a registrar contestações oficiais com os birôs de crédito sobre contas que não abri. Entramos em contato com bancos e credores. Escrevemos cartas reconhecidas em cartório e fornecemos declarações de que eu tinha sido expulsa e não tinha conhecimento das dívidas. Algumas instituições foram cooperativas. Outras me trataram como se eu fosse a fraudadora. Toda vez que um atendente questionava minha história, considerei ligar para meus pais e gritar com eles. Em vez disso, lembrei que não estava limpando a bagunça deles por eles. Estava limpando meu nome para mim. Ao mesmo tempo, Bruno registrou uma ordem de restrição, baseada nas ameaças dos meus pais, e no histórico de me expulsarem. E fornecemos capturas de tela de mensagens que minha mãe enviou após a visita. Coisas como: você vai se arrepender de escolher uma casa em vez da sua família. E vamos garantir que todo mundo saiba quão cruel você é.
Eles acharam que eram viagens de culpa. O tribunal viu como assédio. Você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Bruno me perguntou uma noite. Uma vez que registrarmos, fica oficial. Não é mais só uma briga de família. Lembrei da garota parada na grama, sua vida em caixas. Enquanto a própria mãe mandava ela se virar. Lembrei deles entrando na minha casa, como se tivessem direito a ela, esperando que eu assinasse o controle sem piscar. Sim, respondi. Tenho certeza. Eles não hesitaram quando me expulsaram. Acabou minha hesitação em me defender. O tribunal primeiro emitiu uma liminar temporária, impedindo meus pais de visitar minha casa ou meu trabalho enquanto a audiência completa era agendada. Quando os documentos foram entregues, meu telefone explodiu. Minha mãe ligou e deixou mensagens gritando sobre traição e desgraça. Meu pai escreveu mensagens longas, explicando como tudo isso poderia ser resolvido discretamente. Marina mandou uma única mensagem. Você realmente chamou a lei. Patético. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, encaminhei tudo para Bruno. Ele colocou no arquivo. E então, silenciosamente, outra peça se moveu no tabuleiro. Algumas das contas contestadas dispararam investigações internas pelo credor. Uma delas detectou padrões suspeitos e passou as informações para uma agência federal. Outra, relacionada a um empréstimo fraudulento para a reforma de casa, feito pouco antes do colapso financeiro dos meus pais. Repassou as informações para a Receita Federal, porque os registros de renda não batiam. É aqui que pode ficar maior do que você, Bruno me avisou. Se eles têm sonegado impostos, ou usando seu nome para conseguir mais crédito, a Receita não vai simplesmente dar de ombros e ir embora. Parte de mim se sentiu enjoada com isso. Ainda eram meus pais. Não importa o quão distorcido estivesse tudo. A ideia deles enfrentando uma investigação fez meu estômago revirar. Mas outra parte de mim, a que tinha ficado naquele motel na estrada, contando dinheiro amassado, enquanto os nomes deles permaneciam limpos, parecia mais com justiça. Vários meses se passaram. Houve formulários, audiências e mais ligações do que posso contar. Então, a ordem de restrição foi tornada permanente. Eles argumentaram no tribunal que eu estava exagerando, que crianças, hoje em dia, chamam tudo de abuso, e que só tinham tentado me ensinar responsabilidade. Mas quando confrontados sob juramento e com documentação, a narrativa deles desmoronou. Eles não conseguiram explicar por que tinham empréstimos abertos com base no meu CPF. Não conseguiram explicar as mensagens que soavam como ameaças. Não conseguiram transformar o ato de expulsar a filha, no aniversário dela, em um sacrifício heróico. O juiz concedeu a ordem, citando um histórico de manipulação emocional e abuso financeiro. Meus pais saíram do tribunal, parecendo menores do que eu já os tinha visto. Mas isso foi só a primeira rodada. A segunda rodada começou quando a Receita Federal terminou qualquer trabalho silencioso que estavam fazendo nos bastidores. Fui chamada como testemunha, não como suspeita, para explicar o que eu sabia e não sabia sobre os empréstimos e contas. Respondi honestamente. Eu tinha assinado papéis que não entendia sob pressão. Confiei que eles não me usariam. Fui expulsa da casa e das finanças no momento em que parei de ser conveniente. Quando saí do prédio federal, senti como se tivesse aberto uma janela que estava pintada de fechada por anos. Cartas eventualmente começaram a chegar no endereço dos meus pais e no novo local de aluguel. Avisos, solicitações, consultas sobre impostos não pagos, renda não declarada e formulários fraudulentos. A antiga casa deles, aquela da qual me expulsaram para abrir espaço para a Marina, foi confiscada e vendida para cobrir parte da dívida deles. A ironia não me escapou.
A casa que tinha sido a fortaleza e símbolo de poder deles, agora tinha ido embora, por causa das próprias escolhas deles. Sem aquela casa, sem crédito sólido e sem o emprego estável que meu pai tinha perdido. As opções deles diminuíram rapidamente. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, nos arredores da cidade. Depois, para algo ainda menor, quando as contas continuaram chegando. Minha mãe passou de se gabar no Facebook sobre sua linda família para postar desabafos vagos sobre filhos ingratos e instituições corruptas, sempre indiretos, mas nunca detalhados o suficiente para admitir o que realmente aconteceu. Meu pai pegou bicos fazendo o que conseguia. O orgulho consumido inteiro. Marina, que antes zombava de mim por trabalhar no supermercado, acabou dobrando roupas em uma loja de departamento durante o dia e fazendo entregas por aplicativo à noite, reclamando sobre como o mundo era injusto. Soube de tudo isso, não porque os rastreei, mas porque pessoas me mandavam prints com a pergunta: "Isso é sobre você?" Nunca respondi publicamente. Em vez disso, contei meu lado da história de uma forma que não os nomeava, mas também não escondia o que aconteceu. Falei sobre pais que usam a culpa como arma, sobre famílias que acham que têm direito ao sucesso dos filhos adultos, enquanto nunca assumem responsabilidade pela dor que causaram, sobre ser expulsa no meu aniversário, ficar em um motel e aprender a diferenciar amor de devoção. Há pessoas que repetidamente me machucavam. Quanto mais eu compartilhava, mais descobria que não era especial. Outras pessoas tinham vivido variações do mesmo roteiro. Isso foi estranhamente reconfortante. Uma noite, alguns meses depois de tudo estar oficialmente resolvido, eu estava sentada à mesa da cozinha, com meu laptop aberto, quando chegou outro e-mail de um credor. Concluímos nossa investigação. Dizia: determinamos que você não é responsável pelas dívidas em questão. Essas contas serão removidas do seu histórico de crédito. Olhei para as palavras por um tempo. Meu nome, que eles tinham assinado em papéis como se fosse deles para usar. Agora estava limpo. Minha casa estava segura. Meu futuro era meu. Lembrei da minha mãe parada nesta cozinha, dizendo que era patrimônio familiar. De certa forma, ela estava certa, mas não da maneira que ela pretendia. A jornada deles terminou em tribunais, avisos de cobrança, apartamentos pequenos e vidas reduzidas. A minha estava apenas começando. Pela primeira vez, a balança parecia equilibrada. Eles me expulsaram, me usaram e tentaram pegar tudo o que eu tinha construído. No final, tudo o que fizeram foi me dar o espaço e a determinação para criar uma vida além do alcance deles. Mas mesmo com essa vitória, comecei a perceber algo perturbador. Ganhar não compensa o que você perdeu. Não houve momento em que meus pais subitamente entenderam. Não houve pedido de desculpas sincero. Nenhuma reconciliação limpa. Eles continuaram contando, a todo mundo que quisesse ouvir, que eu tinha arruinado a vida deles. Ao colocar uma casa acima do meu próprio sangue, costumava pensar nessa acusação, me perguntando se havia alguma versão da história em que eu poderia tê-los ajudado, sem me prejudicar. Mas toda vez que passava pela minha própria porta, largava as chaves na tigela perto da entrada e sentia o peso sólido da minha própria segurança. Sabia a resposta. Eles passaram anos me convencendo de que amor significava me sacrificar pelo conforto deles. Cortá-los foi a primeira lição que criei para mim mesma. Minha vida começou a se preencher com tipos diferentes de pessoas. Colegas de trabalho que perguntavam se eu estava bem quando parecia cansada. Vizinhos que traziam biscoitos quando eu limpava a neve da calçada deles. Amigos que desmaiavam no meu sofá, não porque tinham sido expulsos, mas porque estávamos rindo, tarde demais para eles dirigirem para casa. Nas noites de quarta-feira, comecei a receber um pequeno grupo na minha mesa de jantar.
um círculo desigual de pessoas. Cada uma com sua própria história de uma família que machucou mais do que ajudou. Não ficávamos sentados, criticando nossos pais. Comparávamos notas sobre limites. Discutíamos terapia, contas de poupança e o primeiro momento em que cada um de nós percebeu que podíamos dizer não, sem apresentar uma longa lista de razões. Minha casa se tornou exatamente o que meus pais disseram que era. Não um patrimônio familiar, mas um lugar seguro, onde as pessoas podiam pousar, respirar e depois decolar nos próprios termos. Às vezes, tarde da noite, ficava na porta do quarto extra que eles queriam para si e só olhava para ele. A cama perfeitamente arrumada, a estante, a mesa onde eu ocasionalmente escrevia. Quase conseguia ver 2 linhas do tempo, empilhadas uma sobre a outra. Em uma, meus pais batiam portas e gritavam sobre tudo o que eu tinha feito de errado, transformando minha casa em outro lugar onde eu tinha que andar na ponta dos pés. Na que escolhi, aquele quarto permanecia disponível para que a versão de mim que mais precisava e para qualquer outra pessoa, buscando confirmação de que recomeçar era possível. Não vou fingir que é fácil escolher a si mesmo, em vez da sua família. Foi uma das coisas mais difíceis que já fez. Ainda há feriados em que navegar por fotos de famílias grandes e felizes, sentadas em mesas longas, dói. Mas aprendi algo valioso. Sangue não é desculpa para machucar você repetidamente. Ser parente não dá automaticamente a alguém acesso ao seu tempo, dinheiro ou casa. Amor sem respeito é só controle embrulhado em linguagem mais bonita. Meus pais costumavam me dizer que um dia eu agradeceria a eles por me expulsarem. Não agradeço pela crueldade ou pelas mentiras, mas vou admitir isto. O dia em que me expulsaram no meu aniversário marcou o fim da história deles e o começo da minha. Cerca de 1 ano depois que tudo foi legalmente resolvido, recebi uma mensagem inesperada. Era de Marina. Precisamos conversar. Dizia. Não sobre os pais. Sobre mim. Meu primeiro instinto foi deletar, mas havia algo no tom, uma falta do sarcasmo usual, que me fez pausar. Respondi. Sobre o quê? Posso ir na sua casa. Prometo que não vou causar drama. Toda a fibra do meu ser dizia não, mas uma parte pequena e estúpida de mim, a parte que ainda lembrava de ensinar Marina a andar de bicicleta quando ela tinha 6 anos, disse sim. Ela apareceu em uma tarde de sábado, parecendo menor do que eu lembrava, sem a arrogância, sem o telefone colado na mão. Apenas Marina, com olheiras e um moletom surrado. Fizemos café, em silêncio constrangido. Sentamos na sala. A mesma sala onde meus pais uma vez declararam minha casa como patrimônio deles. Eu estraguei tudo, Marina disse finalmente. A faculdade online que eu precisava do seu quarto para fazer. Desisti no 2º semestre. O emprego na loja. Me demitiram por chegar atrasada demais. Os aplicativos de entrega mal pagam o aluguel. Fiquei quieta. Deixei ela continuar. Os pais estão... Eles estão piores do que você sabe. Ela continuou. A mamãe passa o dia inteiro em grupos do Facebook, culpando você por tudo. O papai mal sai do quarto. E eu? Ela soltou uma risada amarga. Percebi que o único motivo de eles terem me mantido por perto é porque eu nunca questionei nada. Eu era a filha obediente, a boa. E agora? Perguntei. Agora estou falida, morando em um quarto, com mais 2 pessoas, e percebendo que tudo que eles disseram sobre você era sobre não conseguirem te controlar, não sobre você estar errada. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo que não era desdém, era arrependimento. Eu deveria ter defendido você. Ela disse baixinho. Quando te expulsaram, quando vieram aqui exigir sua casa, eu deveria ter dito algo.
mas estava com tanto medo de ser a próxima que só concordei com tudo. Não chorei. Não a perdoei imediatamente. Apenas disse: "Por que você está me contando isso agora?" "Porque eu quero tentar consertar as coisas", ela disse. "Não com eles, com você." "E por quê?" Ela hesitou. "Porque eu preciso de ajuda, e você é a única pessoa que eu conheço que realmente saiu." Ali estava, a parte honesta. Ela não estava aqui só por remorso. Estava desesperada. "Não vou te dar dinheiro." Eu disse claramente: "Não vou deixar você morar aqui, e não vou consertar sua vida por você." Ela acenou. "Eu sei. Não estou pedindo isso. Estou pedindo orientação." "Como você fez isso? Como você reconstruiu quando tinha nada?" Olhei para minha irmã, a mesma garota que uma vez zombou de mim por trabalhar em supermercado, que riu quando fui expulsa, que me chamou de egoísta por não entregar minha casa. E vi alguém no começo da mesma jornada brutal que eu tinha feito sozinha. "Você vai precisar trabalhar", eu disse. 2, talvez 3 empregos. Vai ter que aprender algo novo. Vai ter que parar de esperar que alguém te salve. E vai ter que aceitar que os pais podem nunca entender ou mudar. "Eu sei", ela disse. "E vai ter que fazer as pazes com o fato de que você me machucou." Continuei. "Essa conversa não apaga isso." "Eu sei", ela repetiu, a voz quebrando um pouco. Suspirei. "Vou te dar 3 coisas. Primeiro, o contato de um recrutador que ajuda pessoas a entrarem em bootcamps de tecnologia. Segundo, os nomes de algumas empresas que contratam para turnos noturnos, com horários flexíveis. Terceiro, o número do meu terapeuta." Marina olhou para mim, surpresa. "Por quê?" "Depois de tudo que eu fiz." "Por quê?" Eu disse. "Alguém uma vez me deu uma chance quando eu não merecia." "E por que, se você realmente quer mudar, você merece a oportunidade de tentar." "Mas, Marina..." Esperei até ela me olhar nos olhos. "Se você usar isso para manipular, se você voltar aqui com os pais ou tentar me sugar para o drama deles, acabou. Sem segundas chances." "Entendi", ela disse. "Obrigada, Sofia." Ela saiu minutos depois. Não nos abraçamos. Não trocamos números de telefone. Mas quando fechei a porta, senti algo mudando. Não perdão, não ainda. Mas talvez a primeira rachadura em uma parede, que estava em pé por anos. Nos meses seguintes, Marina ocasionalmente mandava mensagens. Pequenas atualizações. Consegui um emprego em um café. Começou cursos online gratuitos. Foi rejeitada em um bootcamp, mas ia tentar de novo. Nunca pedia dinheiro. Nunca mencionava os pais. Apenas progresso, lento e doloroso. Não nos tornamos melhores amigas. Não tivemos um momento de filme onde tudo ficou perfeito, mas havia algo se formando. Uma ponte cautelosa, construída sobre escombros e tempo. Enquanto isso, minha vida continuou crescendo. Fui promovida a desenvolvedora sênior na empresa. Comecei a mentora em bootcamps de programação, ajudando pessoas como eu, as que tinham começado em empregos sem saída e estavam lutando para criar algo melhor. Conheci alguém, um designer que trabalhava no mesmo prédio que eu, que fazia piadas ruins sobre sintaxe e entendia o conceito de limites, sem eu ter que explicar por que eles importavam. Não foi perfeito, mas foi real. E pela primeira vez, pude construir algo com alguém, sem o medo constante de que seria tirado de mim. Em uma noite tranquila, quase 3 anos depois daquele dia em que meus pais apareceram na minha porta, sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando para as luzes da cidade. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Marina. "Fui aceita no bootcamp. Começo o mês que vem. Não teria chegado aqui sem você." Sorri. Não respondi imediatamente. Apenas fiquei ali, absorvendo o momento. Pensei em todas as versões de mim que tinham levado até aqui.
A garota que juntou moedas em um motel. A funcionária do supermercado com os pés doendo. A estudante de bootcamp debugando código até o amanhecer. A desenvolvedora assinando papéis de hipoteca com mãos trêmulas. Cada uma delas tinha levado um pedaço da dor, transformado em combustível, e construído algo que os próximos pudessem usar como fundação. Meus pais nunca entenderam. Provavelmente nunca vão entender. E tudo bem. A aprovação deles não é mais a métrica pela qual meço minha vida. Eles tentaram me convencer de que a casa era um patrimônio familiar. Eles estavam certos sobre uma coisa. Era sobre família, mas não sobre a família em que nasci. Sobre a que escolhi, a que construí a partir de estranhos que se tornaram amigos, de limites que se tornaram pilares, de quartos vazios que se tornaram espaços seguros. A família que não pede que você se encolha para caber, que não mede amor em sacrifício, que entende que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar ir. Terminei meu chá. Entrei e tranquei a porta. Minha casa. Meu nome na escritura. Minha vida. Finalmente, totalmente minha. E se você está lendo isso e vendo pedaços da sua vida na minha, quero que você saiba. Você não é louco, não é ingrato e não está sozinho. Você tem permissão para se proteger. Você tem permissão para construir uma vida onde as pessoas que te machucaram não têm permissão de participar. Meus pais me disseram que um dia eu agradeceria a eles por me expulsarem. Não agradeço pela crueldade, mas reconheço isto. O dia em que me expulsaram marcou o fim do poder deles sobre mim e o começo de tudo que construí sozinha. Esta é minha história. E eu a escrevi sozinha, em cada linha de código, cada documento assinado, cada limite estabelecido, cada porta trancada contra pessoas que achavam que amor significava acesso ilimitado. Eles não entendem, mas eu entendo. E isso é suficiente. Essa história divide opiniões. E deveria. Metade das pessoas vai dizer que Sofia foi cruel, que abandonou os pais quando eles mais precisavam. A outra metade vai aplaudir de pé. Mas aqui está o que ninguém quer admitir. Os dois lados têm um ponto. Sim, os pais de Sofia a criaram. Sim, eles estavam desesperados. Mas também é verdade que eles a expulsaram sem piedade. Usaram o nome dela para abrir empréstimos fraudulentos. E só voltaram quando precisavam de algo. O dilema moral real não é família acima de tudo. É. Até onde você deve se sacrificar por pessoas que nunca se sacrificaram por você? Sofia escolheu a si mesma. E isso enfureceu tanta gente porque vivemos em uma sociedade que romantiza o autossacrifício, especialmente de mulheres, especialmente para a família. A verdade incômoda é que alguns laços familiares não são correntes de ouro, são algemas. E Sofia teve coragem de cortar as dela. Você teria a mesma coragem? Ou continuaria sangrando para manter outras pessoas confortáveis?